No nome do Senhor. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Senhor amado, estamos agradecidos a Ti por essa grande oportunidade de mais uma vez podermos vir à Tua casa, louvar e bendizer o Teu santo nome. Rogamos que o Senhor nos ajude mais esta vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O Senhor esteja com todos. Amém. Todos bem com Jesus? Amém. Aos que assistem conosco também, Deus os abençoe. Que nós temos um pedido de oração da irmã Priscila Gonçalves, pede oração pelo esposo e família. Deus ajude a irmã Priscila e sua casa. Vai ter um ensaio com os jovens agora, depois do culto? Vai? Vai. E à noite depois do culto, nós gostaríamos de ter uma reunião com todos os jovens, depois do culto da noite, todos os jovens, tá bom? Nós vamos nesta manhã continuar a leitura da mensagem Olhe sempre para Jesus. Olhe sempre para Jesus. Graças a Deus. Olhe sempre. Só o título já sugere, né? Na verdade é uma ordem. São Paulo disse, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Ele. Se a gente olhar para outros lados, complica. Agora olhar para Ele, Os irmãos de Alto Paraíso mandam saudações a todos os irmãos de Ariquemes. Amém? Então, saudações. O irmão Tiago esteve lá, mas a turma, né? Muito bem. Aí o irmão Isaías também. O irmão Isaías não está aí não, né? O irmão Isaías mandou um recado que vai passar uns dias em Nova Mamoré. Uns dias em Nova Mamoré. (10 de 9 de 2017, aviso ao pastor. Bom dia aos meus irmãos em Cristo Jesus. Eu, irmã Marinete, comunico à amada igreja que por motivo de viagem não vai ser possível estar presente e participar do companheirismo da igreja de Cujubim. Peço desculpas e também as orações dos irmãos a meu favor e das minhas filhas. Eu também ficarei orando pelo companheirismo de Cujubim. E que tudo seja para a glória de Deus. Irmã Marinete. Amém. Motivo de viagem, né, irmã Marinete? Vai viajar. Deus abençoe, irmã. Nós vamos ler aqui a partir do parágrafo 47. Olhe sempre para Jesus. E de agora em diante, pessoas como nós mesmos, nós seremos cortados de tudo isso junto. Isso é exatamente certo, porque eles não serão capazes de fazer isto. É o aperto. E então, quando aquela hora chegar, e a pressão chegar, há um ponto onde você é pressionado, então observe o que estou preparando para lhes dizer em poucos minutos. Observe a terceira puxada, então. Isso será absolutamente a perda total, mas isso será para a noiva e a igreja. Olha que coisa. Nós estamos querendo terceira puxada para a gente ficar meio à toa, não é? A ideia recorrente é essa. A gente ficar meio folgadão. Precisar muito de trabalhar,
não precisar de pagar conserto de carro, tudo vai... né? Conserta-se tudo. Tudo bem, Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas olha para que é isso. Para que é a terceira puxada. Vamos repetir esse parágrafo 47. E de agora em diante, pessoas como nós mesmos, nós seremos cortados de tudo isso junto, cortada do sistema. Ou você se entrega a ele. Ou alia-se a eles. Nega Jesus e vai. Isso é exatamente certo, porque eles... Essa frase aqui que eu me perdi com ela, né? Porque eles não serão capazes de fazer isso. Eu aperto. E então, quando aquela hora chegar e a pressão chegar a um ponto onde você é pressionado, então observe o que estou preparando para lhes dizer em poucos minutos. Observe a terceira puxada, então. Quando o aperto chegar de fato para pressionar. Que por enquanto só está a palpa daqui, força um pouquinho dali, mas ele vai chegar para valer mesmo. E aí é onde Deus tem essa palavra dele a favor da igreja, a favor da noiva. Glória a Deus, a favor da noiva. Agora estamos mais perto do que isso parece ser. Eu não sei quando, mas é real, está perto. Eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. O irmão Branner é modesto, aí alguém pega isso aqui e faz um estrago muito grande aí nesse mundão. Eu posso ser tirado antes desse tempo, eu não sei. E esse tempo pode ser na semana que vem, que o Espírito Santo virá e trará Jesus Cristo. Ele pode vir na semana que vem, ele pode vir mesmo nesta noite. Eu não sei quando ele virá. Ele não nos diz isto. Mas eu realmente creio que estamos tão perto que eu nunca morrerei de velhice, mesmo com 54 anos de idade. Eu nunca morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Glória a Deus. A não ser que seja tirado, morto algo ou outro, morto de algum modo. Simplesmente a velhice não me matará até ele chegar. E eu creio nisto. Eu quero dizer isto. Eu nunca disse isto antes. Mas de acordo com a Escritura, de acordo com o que ele disse há 30 anos atrás, 33 anos atrás no Rio, lá embaixo, ou melhor, em 1933, o que ele disse, tudo aconteceu exatamente. Talvez eu não faça isto, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a chegar mais perto dele, né? Chegar mais perto dele. Pois como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda, do mesmo modo a mensagem será precursora da segunda vinda. Glória a Deus. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo confronta isso de todas as maneiras. E eu sei que acontecerá
a mensagem seguirá. Agora tem havido algumas grandes coisas que aconteceram pelo caminho. Nesta manhã eu estava tendo entrevistas no escritório aqui, e um jovem chamado Altri, ele provavelmente está aqui nesta noite. Ele é de San Antonio, Texas. Ele chegou e perguntou quando iríamos a Dallas. Veio da Califórnia. Se poderíamos ir uma noite. E eles estão vendo isso para daqui um ou 2 dias, para ver se poderíamos fazer isto. E ele estava me dizendo sobre... Eu nunca voltei a San Antônio desde aquela primeira reunião. Agora, a primeira reunião, quando fui a San Antônio, eu estava ali. Eu creio, com o irmão Cotes e a Escola Bíblica Internacional. E eu esqueci o auditório onde tivemos o culto. Era a minha primeira noite, ou segunda noite. Eu acho que foi na primeira noite. Quando eu andava para a plataforma, alguém se levantou no edifício bem lá atrás e falou em línguas como uma metralhadora cuspindo fogo. E acabando se sentou. Em 1 ou 2 momentos, até que alguém se levantou da plataforma e deu a interpretação. Eu parei com o que ele disse. E eu disse ao homem, você conhece aquele homem? Ele disse, não, senhor. Eu disse, como você chegou aqui? Ele disse, o pessoal para quem trabalho estava aqui nesta noite. E eles me trouxeram. Ele era um vaqueiro. E eu disse, o que você faz? Você o conhece? Ele disse, não, senhor, eu nunca o vi. Eu disse, o que você é? Melhor dizendo, o que é você? E ele era um comerciante na cidade. E o que eles disseram Agora eu sempre, antes de eu aprender melhor, eu era um pouquinho cético sobre o falar em línguas. Eu pensava que muito disto era carne. E pode ser. Mas quando isso foi dito, aquela interpretação foi exatamente o que o anjo do Senhor disse lá embaixo, no rio, 11 anos antes daquilo. Como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda de Cristo, você foi enviado para ser o precursor da segunda. Louvado seja o nosso Deus. Ali estava, quando aquele anjo, aquela luz, que foi totalmente identificada através da igreja, pela palavra, através da ciência, e tudo tem identificado isto. Aquela luz, por sua primeira vez, ao aparecer publicamente, de pé bem onde eu estava, cerca de 2 horas da tarde, debaixo da ponte, bem aqui embaixo, no final da rua Spring, na água. Agora, isso foi há muitos anos atrás. E exatamente o que aquilo disse tem acontecido em cima. Este irmão estava aqui me dizendo nesta manhã que ele se casou com uma garota da igreja aqui, a filha da irmã Noide. Eu digo, e eu não conheço. Eu creio que o jovem, você está aqui, irmão Altri, eu não sei, ele era de San Antônio, eu não sei se ele está aqui ou não. Ele estava aqui nesta manhã, e ele estava me dizendo, eu creio que foi o seu avô, durante aquela reunião, ele sofria de epilepsia em toda a sua vida, e foi levado ali. Aquele foi o princípio do ministério.
quando aquilo disse que se o discernimento estava em colocar as suas mãos sobre a minha, e o que era dito era aquilo. Eu lhe disse, e pode haver testemunhas nesta noite, que aconteceria de eu conhecer os próprios segredos de seus corações. Você se recorda daquilo antes de acontecer? Cerca de 5 ou 6 anos depois, aquilo aconteceu lá em cima no Canadá pela primeira vez. Glória a Deus. E aquilo aconteceu. Então ele disse, se você continuar sendo sincero, isso simplesmente seguirá em frente. E agora a terceira coisa tem acontecido, constantemente seguindo em frente. Primeira, tem todo esse trabalho aí de colocar as mãos, a mão mudar, dar o sinal, discernimento, e depois a palavra falada, né? Seguindo em frente. Se você continuar sendo sincero. E agora a terceira coisa tem acontecido, constantemente seguindo em frente. Seguindo em frente. Deus não recua, né? A gente tenha o sentimento de recuar, de desistir, de querer voltar, mas Deus não usa essa atitude, essa ação no trabalho dele, é sempre à frente, sempre seguindo em frente. Nada de voltar. Eu não lembro quem é que disse, no deserto da saída do Egito, houve profeta para sair do Egito, mas quando o pessoal quiser voltar para o Egito, não teve ninguém para levar eles. Deus não providenciou ninguém para levar eles de volta para o Egito. Os que não quiseram ir, morreram no caminho. Mas voltar, não. Não, é ir para frente. Os que quiseram, que de todo não estavam dispostos a ir, morreram. Mas não voltaram. Não teve como voltar, né? Deus não permitiu que eles voltassem. Eles poderiam ter voltado, né? Era todo homem perigoso no mato, era igual bicho, igual... Não vamos dizer igual bicho, mas eles eram treinados no mato mesmo, era a vida deles. Né? Podia voltar tranquilamente, mas não voltaram. Morreram. 59. E ele disse que seu pai foi trazido na fila e falou daquela epilepsia e assim por diante. E foi feita uma oração por ele. E isto foi há 16 anos atrás. Eu penso que é. Cerca de 16 ou 17 anos atrás. E ele diz que nunca mais teve acesso desde então. Glória a Deus. E ele já está próximo dos 85 anos de idade. E nunca teve um acesso desde então. O que é isto? Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, aleluia. Que Ele possa nos ajudar também nesta manhã. Glória a Deus. Margem Morga está no edifício? A irmã Margem Morga, a senhora que estava sendo comida pelo câncer, uma enfermeira. Quantos recordam da irmã Morga? Se ela está aqui, ela não pôde entrar. Ela estava trabalhando. Vê você. Na lista sobre o câncer em Louisville, a mulher estava morrendo por cerca de 16 ou 17 anos na lista do câncer em Louisville. Quando Jim Tom Robson, o procurador,
um procurador cristão ouviu sobre isto. Ele foi ao Hospital Batista para examinar e ver se isso estava certo. Porque o seu pai era do conselho, era administrador do Hospital Batista. E eles examinaram o caso, e a mulher tinha que ter morrido anos atrás. E ela é enfermeira aqui em Jeffersonville, em um hospital. Quando ela se colocou aqui, quando eles tiveram que segurá-la, nem mesmo na sua própria mente, porém isso foi o assim diz o Senhor, e ela está vivendo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Que Deus nos ajude. Ela foi ser enfermeira. Ela foi ser enfermeira em Louisville. E um sujeito aqui embaixo, num local ali, está o senhor fulano aqui nesta noite? Eu gostaria que ele dissesse se ele está aqui, o Sonis, um homem de grande saúde. Muitas vezes, quando eu costumava, eu não gosto de contar isso, mas é a verdade. Papai costumava me dar uma moeda de 10 centavos se eu trabalhasse toda semana. Eu ia para a cidade e guardava a minha bicicleta por ali. No irmão Mac, Eiga, um dos administradores aqui. Com o Jim Paul, eu acho que o seu filho está aqui nesta noite. O Jim, eu e Ernest, e íamos ao centro da cidade, íamos ao cinema com 10 centavos. Nós costumávamos assistir aqueles velhos filmes mudos. Nós éramos garotos com cerca de 8, 10 anos de idade. Eles tinham William, muitos de vocês não se lembram dele, um ator antigo do cinema mudo. E eu não conseguia ler, eu apenas tinha que assistir o que estava acontecendo. E eu tinha que soletrar tudo aquilo. E eu não dava conta. Mas eu via o que ele estava fazendo. E eu ficava com uns níqueis extras. Quantos se recordam quando se comprava um sorvete de casquinha por 1 centavo? Correto? Eu podia comprar 3 sorvetes de casquinha e 2 centavos de docinhos. Eu não conseguia segurar os cones do sorvete. Então eu os comia. Tem muita gente que gosta de comer casca de sorvete, né? E isto era quase 200 gramas dessas coisas. E os tímpios faziam e eu entrava ali. E eu sentava atrás para assistir o ator. E este jovem sujeito, um pouquinho mais velho do que eu, foi atacado por uma enfermidade que 5 especialistas de nome de Louisville o desenganaram. Pesando cerca de 45 libras e estava morrendo. A senhora Morgan era a sua enfermeira. E ele estava em tal condição. Ele tinha tantas coisas. Seus pulmões estavam arruinados. Sua garganta estava perdida. Seus bracinhos estavam mais ou menos dessa grossura. E ele estava ali deitado, morrendo. E a senhora Morgan foi contratada para trabalhar ali. Então ela lhe disse: eu já fui vítima do câncer. E começou a lhe contar. Ele disse: quem você disse? William Branham? Ora, disse ele, eu já vendi para ele um punhado de doces e sorvete de casquinha. Ele disse, quero saber se ele vem orar por mim. Oh, glória. Ele atende uma criança ali, não sabe o que aquela criança vai ser na vida, né? Não,
Não fazemos ideia do que vem. E eu fui até ali orar pelo Júnior. E agora, se você quiser falar com ele, é no... Aí o nome dele e o local ali, né? O nome deve ser da loja dele. Aqui embaixo, bem ao lado, ou a segunda porta do Teatro Léo. Descendo a rua, o nome dele e tal. Todos aqui sabem onde é isto. Puxa, é um dos estabelecimentos mais velhos de Jeffersonville. E enquanto eu estava deitado ali morrendo, com 5 especialistas lhe dando apenas horas para viver, isto foi, assim diz o Senhor, você não morrerá, mas você venderá para mim outra vez mais doces do outro lado do balcão. Glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia. Depois eu sabia que ele tinha ficado bom, mas por muito tempo eu esqueci daquilo. E minha esposa e eu fomos comprar alguns doces quando chegamos aqui no Natal. E como eu não sei, nós pensamos, o nome dele é um chimps, um nome muito estranho aqui. Porque geralmente nós vamos a uma dessas docerias e apanhamos. Mas nós paramos em frente à casa ali, né? Quando eu entrei, a sua irmã olhou e disse, bem, irmão Brana, ela diz, você recorda do Júnior? Eu disse sim, e ali estava um notável sujeito, forte, de aparência saudável. E eu cheguei até o balcão, fiquei olhando, e olhei para baixo assim e disse, eu vou levar 1 libra desses doces. E ele disse, sim, senhor. Então sua irmã ficou esperando a minha esposa, e então ele os apanhou e eu disse, eu costumava comê-los há muito tempo atrás aqui no cinema, continuando com minha cabeça inclinada. Ele estava olhando para baixo, né? Eu fiquei olhando e olhei para baixo assim, ele continuou. E ele disse, sim, muitas crianças compram isto, elas ainda compram. Não era ele, não era uma preocupação, daí foi Deus que disse, né? Ele. Daí chega lá, chegou para comprar o doce, naturalmente, normalmente, sem lá de confirmar nada. Chega lá e fica olhando. Aí quando ele levanta a cabeça, levanta para olhar, aí foi... isso é o acontecimento do assim diz o Senhor de 5 anos atrás. O homem estava morrendo, mas agora ele estava ali vendendo doce para ele de novo, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Provavelmente essa gente deve todos já ter ido, mas no tempo, né? Parece que tem um tempo que fica assim melhor para ir, né? Dos 500 para lá, né? Dos 500 para lá parece que pega bem, mas antes disso parece que é doído, né? Ver pessoas jovens indo embora. Pessoas jovens tirando a própria vida, né? Tem direto, passa aí direto, pessoas jovens, perde a esperança, perde o rumo da vida, né? E é muito doído ver uma pessoa jovem ir, parece que pega bem dos 800 para lá, nem 500, né? Sim, senhor.
Uhum. É. O ser humano é uma coisa, né? Mas no sentido de bicho, de uma fera, de um troço muito bruto, muito bravo, que anda no deserto, no mato e não tem medo de mato. Aham. Isso, então. É troço daquele para lá, né? Veja, então, glória a Deus. Parece que não pega bem para pessoas jovens. Vemos jovens de boa posição social, tirando a própria vida. Direto, sempre, né? Está nos noticiários aí, jovens perdendo o gosto pela vida. Mas o nosso Deus pode nos dar, né, o sentido da nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso, por um erro de qualquer coisa. Não. E muitas vezes o que a gente acha que é certo, a gente quer impor sobre o outro. E às vezes o outro já tem outra ideia, tem outro modo de ver a vida, né? Outros gostos e outras coisas mais. E aí ele se sente tão impossibilitado de quebrar aquelas barreiras impostas por outros, por terceiros. Ele acha então que o único jeito é tirar a própria vida, né? Tirar a própria vida. A vida pertence a Deus. Ele deu, Ele tira, a hora que Ele quiser. E essa gente toda aqui que o irmão Brano orou por elas, como ela já estava de boa idade, com agora aí, quantos anos? 40 e tantos anos depois, então, provavelmente, todas elas já envelheceram e já se foram. Mas, enquanto jovens, na flor da vida, parece que é bom viver, é bom lutar pela vida, lutar pelo que Deus deu. Então, a vida é luta, a vida é peleja. Uma pessoa me escreveu, acho que ontem, e não, a vida é feita de apertos, a vida é feita de apertos, mas Deus é a nossa força. Glória a Deus. Deus é a nossa força. Deus é a nossa energia que nós precisamos para vencer, para viver, para romper com obstáculos que os outros querem colocar sobre nós. Quer colocar sobre nós de uma forma arbitrária, como se o outro fosse dono da nossa vida. Como se o outro, nossa vida, pertencesse a terceiros. Não, cada ser humano tem o seu caminho provido, traçado por Deus. E nós, então, colocamos cerca daqui. Aí vai para lá, põe cerca daqui. Aí eu quero ir para lá, mete uma cerca cá. Aí eu quero ir para cá, mete outra cerca. Então, a ideia, então, vou amarrar uma corda no pescoço que acaba com tudo isso. Mas não é. Pede a Deus a força e rompa com as cercas. Rompa e chegue. Nós só não podemos passar por cima da palavra de Deus. Mas coisa que é coisa cultural, legalismo e companhia, não, isso aí não, de jeito nenhum. Isso aí você tem que romper e sair lá na frente. Nós não podemos ir contra a palavra de Deus. Agora, nós não temos nem, vamos dizer assim, o porquê, porque a palavra de Deus é a que traz a vida para nós. É a que traz a alegria nas nossas almas. Não tem como nós rebelarmos contra ela, é impossível. Porque ela não vem para nos fazer mal. Ela vem para nos fazer bem,
para nos dar o sentido verdadeiro da vida. Agora, as outras coisas, nós temos que ir vencendo, e abrindo caminho e viver a vida. Eu não posso querer viver a vida do meu pai. Já pensou se eu estivesse lá no Jiqueri, lá? Eu tive que abrir o mundo e fincar o nariz para frente, né? Já pensou se eu estivesse lá com ele? Saindo dele, eu ainda estou muito aquém do que eu deveria estar. Mas já pensou se eu tivesse ficado lá ouvindo ele? Ainda bem que ele não... Pouca coisa ele falou para mim, né? Ainda bem. Aí quando fala demais, aí vai afogando, né? Vai afogando. Aí depois, porque não sei porque que morreu. Morreu à toa. Não é à toa, não. A morte entra pelo ouvido também, viu? Não é só pela boca, não é só corda no pescoço, não é só pular da montanha, não. A morte também entra pelo ouvido. E é muito terrível a morte que entra pelo ouvido. Pelo ouvido entra a vida e entra a morte. A vida, nós ouvimos a palavra de Deus, é vida. Aí quando nós ouvimos aquelas coisas desconcertantes, é a morte. Mas nós temos que olhar para Jesus, olhe sempre para Jesus. Não é esse o título da mensagem? Olhe sempre para Jesus. Olhe para Ele. Olhe para Ele nesta manhã, neste dia, nesta semana, neste ano, 2017, ainda faltam 3 meses, 4 meses para terminar o ano. Nesses 4 meses, olhe para Jesus. 2018, o que vai ser de mim? Olhe para Jesus. Daqui 50 anos, o que será de mim? Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Olhando para Ele e vivendo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele é a nossa força. Ele é a nossa vida. Ele é o El Shaddai, o Deus que tem seio, o Deus que amamenta, o Deus que dá força. Oh, glória a Deus. Então, gosto do outro. Irmão Breno, minha irmã Meda tinha um problema lá da torta. Como é que é? Eu troco aí as coisas. Um gostava de torta de cereja e outro gostava de torta de maçã. Então, Deus fez a maçã e fez a cereja. Ele fez gente para gostar da cereja e fez gente para gostar da maçã. Agora não, eu gosto de torta de maçã, você vai ter que comer torta de maçã também? Não? De jeito nenhum. Se vira com sua torta de maçã para lá, eu vou comer de cereja. Ou se vira com a sua torta disso ou daquilo, eu vou comer a que eu gosto. Eu tenho o meu gosto particular. Eu sou outra pessoa. Eu não sou você. O filho não é a gente. O filho tem outra coisa, outro chip nele, outra configuração nele. Está configurado com outra coisa nele. Não é tudo igualzinho. Na igreja de Davi Miranda, né? Que é tudo igual. O jeito de orar, tudo aquela mesma coisa. A igreja tem que ser igualzinha. A igreja daqui tem que ser igualzinha a outra igreja. Tudo a mesma coisa. Não. Deus é Deus de variedade. Deus de variedade. Deus de múltiplas maneiras de fazer a coisa. Nem mesmo os materiais, a coisa física não repete. Cada um tem sua particularidade, a ponto de eles poder acertar quase 100% nas suas previsões, nos seus cálculos, por causa das características próprias de cada um. Então, Deus é um Deus de variedade. Se Ele quiser fazer um bem parecido, é com Ele, mas Ele pode fazer um muito diferente do outro. E nem por isso está errado, é Deus que fez. Mas nós queremos, nós pomos cerca aqui, eu vou por aqui. Aí mete, não, por aqui você não vai não. Então vamos fazer assim, corta
A cabeça de um e coloca na cabeça do outro. Mas primeiro corta a sua. Primeiro. E coloca no outro. Para andar com a sua cabeça. Para andar com o seu pensamento, com o seu gosto. Não. Deixa a coisa. Ora a Deus e sorte. O que Joquebede fez? Untou o barquinho por dentro e por fora. Soltou no rio. Glória a Deus. É Deus que vai dar o destino lá. É Deus quem vai dar o destino, não sou eu. O meu serviço é untar o barquinho. Fazer o melhor enquanto estiver na minha mão. Ela segurou ele por quantos meses? 3 meses, né? Mas não pôde mais, não teve como jeito. Então ela não expôs ele também. Teve uma ideia dirigida por Deus. Pôs ele num cestinho, numa canoinha, passou um betume por dentro e por fora. O que aquilo ia valer para jacaré? O Mambrano disse, o jacaré pensou assim, eu que um hebreuzinho gordinho, vou... Mas quando ele chegava perto, tinha uma força que jogava eles para trás. Tinha uma força que não deixava. E nós deixamos de crer nessa força. Nós queremos nós mesmos meter nossa cerquinha. Aí essa cerquinha dá problema. Você tem que pôr a cerquinha. A Joquebede segurou 3 meses, betumou. Era tudo que ela pôde fazer. Era tudo que ela pôde fazer. Mas ela não pôde fazer mais nada. Mais nada ela pôde fazer. Ela teve que confiar na mão de Deus. E deixar Deus cuidar do caso. Deus cuidou. Ela foi tão sincera com Deus, que ela foi contratada depois para cuidar do próprio filho, ganhar um salário, viver no palácio, cuidar do menino como filha da princesa lá, e ainda ganhar, viver vida de funcionária de palácio, e cuidando do próprio filho. Oh, meu Deus do céu. E na hora de decidir quem botou cerca, para Moisés decidir de quem ele iria ser filho, ele poderia, não, eu não conheço essa velha hebreia, não, nem sei quem que é isso, não. Eu vou ser filho da filha de Faraó. Eu vou ser neto de Faraó. Eu vou ser herdeiro do trono. Eu vou ter o nome do rei na minha certidão. As portas, nenhuma vai se fechar para mim. Eu sou filho do rei. Todos os privilégios do mundo são meus. Não. Ele preferiu amassar barro. Ele preferiu sofrer o vitupério de Cristo, a Bíblia diz, Hebreus, do que por um pouco de tempo ter toda aquela regalia do Egito. Mas quem é que fez? Foi Deus. Foi Deus. Jacó não pôde segurar José. Ele, no fundo, ele amava José, mas no fundo, José, sempre com aquelas ideias tortas dele. E aí um dia piorou a situação, que ele viu o sol e a lua se inclinar diante dele. Aí Jacó falou, é demais para mim, né? Até enquanto era 11 estrelas, vai para lá, né? Mas eu e sua mãe inclinar para você? Mas no fundo, ele sabia que José era um homem diferente. O que ele pôde fazer? Nada. Ele foi fazer não sei o que lá com os irmãos dele, os irmãos faz tudo aquilo, e foi aqueles anos de silêncio, de solidão, de angústia, de dor, de peso. Para depois o filho dele estar governando a maior nação do mundo, não é? Então é Deus, gente. É Deus. Deixa Deus cuidar do caso. Deixa Deus. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar de seus filhos. Deixa Deus cuidar dos seus pais, do seu pastor, dos seus irmãos. Irmão no sangue, irmão na fé. Deixa Deus cuidar. Deus cuida de nós. Deus cuida dos nossos netos, dos nossos tataranetos, de todo mundo aí pela frente. Glória a Deus. Não, mas eu sou muito inteligente, eu sou capaz e eu tenho que meter minha cerca. Não faça isso, tenha dó.
Tenha dó de você mesmo. Tenha dó de você mesmo. Oh, glória a Deus. Tem coisa muito triste nessa vida, mas nem sei se compensa contar, né? Não é com gente daqui, não. Nem com gente da fé também, não. Outros exemplos, né? Uma mãe que não gosta de problema com o marido e falando para a filha que homem é a coisa mais ruim que tem, não sei o quê. E aquela lamúria toda para a filha. E a filha, e não sabendo que a filha já tinha uma predisposição para homoafetividade, né? E com a colega no quarto, e a mãe não sabendo, reforçando uma tragédia que depois veio a ser um desespero para eles, né? Agora está todo mundo lá com a cara quebrada. Então, vai para cá, não pode, vai para lá, não pode. E daí? Complica, não complica? Depois vai chorar. Eu não sei porque que minha avó fez isso comigo. Sabe não, né? Vai, faz a contabilidade lá certinho. Entrada, saída e tal. Eu não entendo de contabilidade, só sei dessas duas coisas, mas tem mais aí pelo meio, né? Um monte de coisa lá que tem que... aquilo que é permanente, aquilo que é de vez em quando, e vai fazendo lá. Faz uma planilha lá de toda a situação lá da ignorância, né? Mas vamos ler, melhor, né? Mais gostoso ler a mensagem. Então era o cumprimento ali do irmão Brana comprando doce. Ele disse, irmão Brana, eu disse, aqui está os doces, dos quais lhe falei no assento do Senhor há cerca de 5 anos atrás. Ele disse, irmão Brana, estou completamente curado, glória a Deus, daquilo nada sinto, estou só com um pouquinho de dificuldade na audição em um dos ouvidos. Eu creio que ele está com seus 50. Ele diz, estou com um pouquinho de dificuldade na audição em um dos ouvidos, porque eles me deram tantos antibióticos quando eu estive ali. A sublime graça de Jesus Cristo. Eu não tenho muito tempo agora para dizer outra coisa, mas eu quero fazer essa declaração. Quantos se lembram dos esquilos? Correto. Aquilo foi uma escritura confusa na minha vida, que eu nunca pude compreender. Aquilo ali, houve outra que me confundiu. Esta foi a razão quando Moisés pôde dizer a Deus uma maneira melhor do que Deus sabia como fazer qualquer coisa. Isso deixou o irmão Brana intrigado. Como pode Moisés dar uma opinião melhor para Deus? Dar para Deus um jeito melhor de fazer as coisas? Oh, meu Deus! Quando Moisés disse, o povo dirá, vosso Deus foi capaz de vos trazer para fora, mas não foi capaz de vos guardar. E Moisés se lançou na brecha. E mais tarde, eu descobri que Moisés, que era Cristo em Moisés, se posicionando pelo povo. Então, nessa escritura, eu nunca pregaria sobre isso. Se disseres a esta montanha, mova-te, e vocês conhecem a história, então eu deixarei isso de um lado. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, pouco eu sabia a que aquilo estava levando. Eu penso que o irmão Ode e o irmão Prade e aqueles que estão aqui no edifício, que estavam
presentes quando aquilo aconteceu, ou bem depois que isto aconteceu ali. O irmão Rodinei, o irmão Charlie, lá embaixo de Kentucky, o irmão da irmã Ode e seus estavam presentes quando isto aconteceu lá embaixo em Kentucky, que foi a segunda vez que isso aconteceu. Simplesmente falando e fazendo existir coisas que não existiam. O Senhor Jesus disse que quem crê nele faria obras maiores, né? Entende-se que quando o Senhor Jesus multiplicou, fez, aconteceu, ele pegou os peixes, pegou pães e multiplicou, pegou isso, pegou água, fez virar vinho. Agora o irmão Brana, olha o esquilo ali. O esquilo estava lá. Foi a criação, sem ser multiplicação. Aí se cumpre aquilo que Jesus disse, obras maiores farão. Ele estava autorizado para alguém fazer isso. Glória a Deus. Simplesmente falando e fazendo existir coisas que não existiam. Falando todo o tempo e sustentando as Escrituras. Encorajando. Eu gostaria de que esta palavra, além de todas as demais, valesse bastante para nós nesta manhã. Encorajando, encorajamento, coragem. Glória a Deus. O Senhor Jesus diz que quem larga a mão do arado e olha para trás, não é digno dele, né? Hoje é 10 de 9 de 2017, domingo de manhã. Quem larga a mão do arado, quem larga o que está fazendo para ele e olha para trás, não é digno dele. A gente não deve de aceitar nada por emoção, mas quando nós aceitamos, nós devemos assumir e concluir, né? Fazer o que foi proposto. Porque recuar é muito feio demais. Recuar não é uma ação assim. Por isso nós devemos andar com precaução, com cuidado, para a gente não fazer compromisso com coisas que a gente não tem muita certeza, né? Mais uma vez assumido, a gente deve de continuar. Pedir a Deus a coragem. Né? E muitas coisas, nós precisamos só de um pouquinho de coragem. São coisas boas de se fazer, coisas corretas. Às vezes a gente tem um ânimo muito grande para fazer aquelas que não são tão corretas, e às vezes para fazer aquilo que é correto, a gente cede ao desânimo. Né? Quando é para fazer para Deus, a gente cede ao desânimo. E quando é para fazer para o mundo, a gente vai naquele ânimo e vai com toda a coragem. Né? Agora, o mundo não tem fundo para nos pagar no final da carreira. Um professor aqui da FIAR, uma certa vez, disse que o maior mal que mais mata essas pessoas muito intelectual é o desgosto, é a angústia, porque elas veem demais e chega no fim, elas não têm nada, tudo aquilo perde o sentido. Tudo aquilo perde o sentido. Agora, quando você chega ao final do caminho, e você pode gritar como São Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. É diferente. Eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É muito bom. É muito bom. O mundo, ele gosta das pessoas enquanto as pessoas têm talento, têm saúde e dinheiro para gastar lá. Quando a pessoa envelhece, que ele perde a força, perde toda aquela coisa, o que eles fazem? Automaticamente eles vão deixando ele de lado.
E lá, de vez em quando, põe o nome dele lá num pé de um livro lá, só para dizer que não, fulano e tal, né, fez isso. Mas agora são outros que estão no palco. Aquele já não está mais no palco, já foi tirado, já saiu, já não permanece lá. Agora com Jesus, o irmão Brana pregando a mensagem liderança, ele falando dos homens, e ele diz de alguns, quando chegaram ao final do caminho, eles começaram a gritar, porque eles não tinham onde se firmar, eles não tinham onde colocar os pés. Mas ele falou de São Paulo. São Paulo olhou para a cara da morte e disse: a morte chegou agora, eu te peguei. E disse: ô morte, onde está o teu aguilhão? O inferno disse: agora é a minha vez de tratar com você. Disse: ô inferno, o que você pode fazer contra mim? Ele zombou dos piores inimigos do homem. Ele zombou da morte e zombou do inferno. Pensou o que é isso? É pouca coisa? Essa palavra? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus tirou o efeito da morte para o cristão e o do inferno, que é o lago de fogo, né? O inferno e lago de fogo. O inferno, tudo vai ser jogado no lago de fogo, vai ser queimado depois, extinguido. Veja, então, é melhor servir a Jesus, pedir a Ele a coragem de cada dia, a força de cada dia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Oh, louvado, eu amo. Eu amo, porque primeiro me amou. E comprou minha salvação. No madeiro do Calvário. Senhor Deus, leva-nos de volta para nossas casas, para o trabalho, na tua casa, tudo o que formos fazer, que o Senhor seja o nosso guia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Mas falando em coragem, em sentido da vida e tudo coisa mais, esse direto passa, o pessoal coloca na internet aí os desgostos, né? Muitos colocam os gostos e outros colocam os desgostos, né? Lá no meu tempo de criança, eu não tenho lembrança da palavra depressão. Falava-se muito em desgosto. Falava-se, não, fulano morreu. Morreu de quê? Morreu de desgosto. Perdeu o gosto da vida, né? Morreu de desgosto. Que é a mesma coisa, é o mesmo diabo, né? E hoje a internet ganha uma força muito grande porque, segundo dizem os entendidos, todo ser humano gosta de ser visto, gosta de pertencer a algo. Então aí nós temos essa ilusão de que estamos sendo vistos e que estamos pertencendo a algo, né? Pertencemos a um grupo, né? Temos 500 amigos, né? 1000 amigos, né? Às vezes não tem nenhum, né? Ou tem bem menos do que isso, né? E serve para escrever para outros ver, né? Esses dias eu ouvi uma que eu fiquei assim, preocupado, né? Foi: Deus, tem misericórdia de nós todos, né? Uma pessoa escreveu assim: minha vida
Eu não lembro mais a frase, como é que foi. Mas é no sentido de que a vida não tem sentido, não vale nada, não significa nada. É. Esses dias um arrancou o pescoço lá em Vilhena. E escreveu, ó, flores a gente dá para os mortos e para os vivos a gente dá desgosto. Né? Filho de empresário, com certeza tinham algumas vantagens boas, né? no social. Mas 18 anos, né? Vai e tira a vida. Tem velho de 90 anos tomando remedinho ainda para dar mais uma corrida, né? Para dar mais uma pernada, mais uma tá bom. Mais uma vai, né? Pernada em pernada chega lá. E um moleque de 18 anos perde o gosto da vida, né? Mas sabe lá o que passa, né? Então, é preocupante, né, não? Nós vamos pedir a Deus, nós vamos vencer todas as barreiras, todas as batalhas, todas as lutas, né? Todas as lutas da vida. E nós vamos vencer, com certeza. Com certeza, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Tá? Irmão Paulo gosta de cantar, a vitória é nossa. Canta aqui, irmão Paulo. Mesmo assim, fanhoso, mas vai lá. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seu poder é imenso para nos salvar. Operando Ele, quem impedirá? Seu poder é imenso para nos salvar, operando Ele, quem impedirá?